Aleluia, aleluia. Terra, exulta de alegria, louva o teu pastor e guia, com teus hinos, tua voz. Quanto possas, quanto ouses, em louvá-lo não repousas, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida, o pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na santa ceia, foi entregue aos que escolheu. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Aleluia, aleluia. Em sinais prefigurado, por Abraão imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão da verdade, tende piedade de nós. Conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade e conduzi-nos ao Pai. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam que comece a mencionar os nomes dos nossos irmãos que ao longo destes 43 anos da história da nossa comunidade, portanto fizemos há pouco tempo, no dia 25 de maio, 43 anos de história da nossa Igreja, e nestes anos, nesta semana que passou, de 5 a 11 de junho, partiu na nossa Igreja, em 1981, Alexandrina Carreiro, 1983, Nelson Beleza,
1984, Guilherme de Lima Bravo. 1989, Albertino Melo Botelho. Em 1991, Abuim Manuel Tavares. Em 1993, Maria do Carmo Falcão. 2003, José Carquês Couto. 2004, Luísa Araújo. 2015, Maria de Jesus Raposo Rego. E hoje também lembramos um nosso irmão, Ramiro Câmara, que faleceu há dias na nossa comunidade. Ontem celebramos o Dia do Anjo de Portugal. O dia 10 de junho, que, para quem não tem fé, diz simplesmente o Dia de Portugal, mas nós celebramos o Anjo de Portugal. E foi o anjo de Portugal que disse aos pastorinhos de Fátima: eu sou o anjo da paz, eu sou o anjo de Portugal, que deu a primeira comunhão ao Francisco e à Jacinta. E que com o cálice, os valinhos, deu a primeira comunhão aos pastorinhos, porque a Lúcia deu-lhe a comunhão no pão, e ao Francisco e à Jacinta deu-lhe no cálice, que não é a nossa tradição, mas que é a tradição da Rússia, dos povos eslavos, darem a comunhão também no vinho. Nós nunca tivemos essa tradição, mas como a mensagem de Fátima estava muito voltada para a Rússia, isso é um dos sinais. As crianças não poderiam saber, naquela altura, que na Rússia se dava a comunhão no cálice. A Eucaristia, nós vivemos aqui no Canadá, num mundo com grandes choques culturais, a maioria são anglicanos, são evangélicos, e põe muito em causa o dom da Eucaristia. Esta festa do Corpo de Deus, sempre foi uma tradição muito forte para nós. Os primeiros cristãos, no tempo das perseguições, reuniam-se a celebrar a Eucaristia. Nós temos sobre o altar a pedra d'ara, que vem do tempo das catacumbas, quando não havia liberdade de culto, era sobre as urnas dos mártires que se colocava o pão e o vinho. E por isso, nós, quando tivemos a liberdade, no ano 313, dada pelo imperador Constantino, passámos a trazer a pedra d'ara, que em algumas culturas colocam no alicerce da igreja, sobre baixo do altar, mas no mundo inglês colocam mesmo no altar, e que é uma tradição muito bonita. Nós, lá em Portugal, calcula-se onde ficará o centro do altar e colocam debaixo do altar, mas nunca mais se vê. E o mundo inglês tem esta tradição muito bonita, que é de louvar. Mas Santo Atanásio, que nasceu no ano 295, há alguns anos antes da liberdade da Igreja, diz assim sobre a Eucaristia: verás os levitas, isto é, os sacerdotes cristãos, que levam os pães e o cálice com o vinho e os põem sobre o altar. E enquanto não são feitas as orações e invocações, é apenas pão e vinho. Mas quando terminam as magníficas e admiráveis preces, então o pão se faz corpo e o cálice se faz sangue do Senhor Jesus Cristo. E novamente ocorre a realização dos mistérios. Este pão e este cálice, antes das orações e invocações, são puros, pão e vinho. Mas quando sobrevêm as magníficas preces e as magníficas invocações, o Verbo desce no pão e ao cálice e se faz o seu corpo. Isto foi um sermão que Santo Atanásio, como disse, que nasceu no ano 295, fez aos catecúmenos que estavam a preparar para a Eucaristia, para receber a Eucaristia. São Basílio, também outro padre da Igreja, que nasceu por volta do ano 330, já no tempo da liberdade,
e fala do proveito da comunhão. E diz assim: é certamente bom e proveitoso receber diariamente a Eucaristia e assim participar do corpo e sangue de Cristo, porque ele diz com toda a clareza: quem come a minha carne e bebe o meu sangue possui a vida eterna. E quem pode duvidar que participar frequentemente da vida é a mesma coisa que possuir a vida em abundância? Eu comungo 4 vezes por semana, diz São Basílio, no dia do Senhor, o domingo, na quarta-feira, na sexta-feira e no sábado, e também em qualquer outro dia, se acontecer a comemoração de algum santo. Isto, eu poderia estar aqui há muito tempo a falar o testemunho dos padres da Igreja, daqueles que sucederam os apóstolos. Primeiro, não temos dúvidas nenhumas que a comunidade se reunia no partilha do pão, nas catacumbas, porque nas perseguições não havia liberdade. E poderíamos continuar com São Gregório de Nissa, podíamos continuar com São Gregório Nazianzo, depois mais tarde Santo Agostinho, Santo Ambrósio, por aí fora, todos nos deram o testemunho da Eucaristia. Nos nossos tempos, nós vemos muitos cristãos a não entender o mistério da Eucaristia. E o demónio começa o seu trabalho em nós, afastando-nos da confissão e afastando-nos da Eucaristia. Dois sacramentos que não há dúvida nenhuma que Cristo conferiu aos apóstolos para celebrar. Mas é por aí, pôr em causa, banalizar, relativizar o valor da Eucaristia. Também aqui no Canadá, nós convivemos com muitos italianos que têm muita devoção ao Padre Pio. O Padre Pio, um dia, perguntaram-lhe, o Padre Pio, como sabeis, partiu já na vida de muitos de nós, em 1968, e dizia-lhe, alguém perguntou: Padre, o que é a missa? E o Padre Pio respondeu: todo o Calvário. E diz a pessoa que ouviu esta resposta: viu tremer quando sabia os degraus do altário. Porquê? Tem medo do que vai sofrer? Disse o Padre Pio: não receio pelo que devo sofrer, mas pelo que devo oferecer. Em que momento do divino sacrifício sofre mais? Perguntaram ao Padre Pio. Sempre e de maneira crescente. Na celebração da missa, qual é o momento em que mais sofre? Na consagração à comunhão. Por que é que sofre tanto na consagração? Porque é realmente nesse momento que se realiza uma nova e admirável destruição e criação. Sofre a amargura dos fiéis? Sim, muitas vezes, muitas vezes. Sofre na comunhão? É o ponto culminante. O que é a Santa Comunhão? Ele deleita-se na sua criatura. Que união teremos com Jesus no céu? E o Padre Pio respondeu assim: a Eucaristia dá-nos uma ideia. Continuaram a perguntar ao Padre Pio: os anjos assistem à missa? E ele respondeu: em multidões. O que é que eles fazem? Ele também respondeu: adoram e amam. E o Padre Pio, noutros lugares, diz que a Eucaristia é o início do céu. Ele dizia isto, e muitos santos repetem esta ideia: a Eucaristia é o início do céu. Um santo mais jovem, Carlo Acutis, um jovem que partiu com 15 anos,
e que, com uma fé tremenda, que fez a recolha de todos os lugares do mundo sobre a Eucaristia, disse esta frase. E nós nunca nos podemos esquecer que ele partiu com 15 anos. Desde o dia que recebeu a primeira comunhão, nunca mais faltou a Eucaristia. E dizia assim: a Eucaristia é a minha estrada para o céu. Isto dizia um miúdo que nos deixou para Deus com 15 anos. A Eucaristia é a minha estrada para o céu. E continuava: ao estarmos diante de Jesus da Eucaristia, tornámo-nos santos. Somos elevados. Somos elevados. A felicidade é olhar para Deus, a tristeza é olhar para nós próprios. Peça continuamente ao seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda tem que se tornar seu melhor amigo. Existem pessoas que sofrem muito, mais do que eu. Ofereço todo o meu sofrimento que terei de sofrer por Jesus, pelo Papa e pela Igreja. Isto dizia-nos o Carlo Acutis, um menino que nos deixou com 15 anos. Celebremos o mistério da Eucaristia, que é um mistério que os santos celebraram intensamente. Olhai que o nosso mundo hoje tudo faz para se afastar e para nos afastar deste dom de Deus. É por aí que o demónio, relativizando, colocando no nosso coração a dúvida. A festa do corpo de Deus começou com a dúvida de um sacerdote. Eu não vou contar aqui a história, porque já contei na quinta-feira passada, que era o corpo de Deus. Um padre Pedro, que vinha ao túmulo também de São Pedro, a Roma, que era da Áustria, ou daqueles países, de Praga, que era de Praga, vinha à impregnação ao túmulo de Pedro, passou pelo túmulo de Santa Cristina e rezou missa. E na missa deu-se o milagre do sangue na hóstia, porque ele punha dúvidas sobre a Eucaristia. Nós também em Portugal temos um milagre em Santarém, por causa de motivos de bruxedos. Uma senhora que se atreveu a levar a Eucaristia e para casa, e durante a noite o armário onde ela tinha guardado tornou-se cheio de luz. E ainda hoje, onde o Carlos Acutis veio, a Santarém, que é os santarenos chamam Santarém, em Portugal, a 50 km de Lisboa, dizem que é a Igreja do Milagre, ainda hoje, até o dia de hoje. Louvemos o Senhor, demos graças a Deus por todos os dons que recebemos e peçamos fé. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai.